Massa, a gente tava falando, deu uma pausa aqui, a gente teve um problema técnico aqui. Conteúdo pesado é isso que acontece. Só que a gente tava falando das mesas, né? Você foi demandado para colocar mesa lá na loja do Sudoeste, porque os clientes estavam pedindo que para sentar e estavam sentando na mesa dos motoboys, você teve que melhorar a mesa, colocar um negócio mais arrumado para poder acomodar a gente. Exatamente. E aí a gente foi colocando as mesas e teve que colocar garçom também. Pô, em um lugar super... Assim, não era legal para atender, né? Mas o pessoal tinha uma pressão enorme. Quem que era seu vizinho? Cara, o vizinho era uma funerária e o outro era uma escola de inglês, né? E o garçom Aí, servindo o pessoal com a fala assim, bandeja da funerária. Carne fresca. Essa carne de sol é tão boa, né? Era piada todo dia, né? Lógico. A piada tá pronta. Então, assim, é importante isso para empreendedor ficar atento a esses sinais, né? Porra, demanda daqui, demanda isso. Não é só um cliente, são 2, são 3, chega uma família todo dia demandando isso. Então é importante, qualquer empresário, né? Essa atenção aos movimentos que estão acontecendo no próprio negócio. Porque às vezes fica pensando, pô, o que estão fazendo lá fora? O que estão fazendo diferente? Não sei o quê. A coisa mais diferente que você pode fazer é inovar e atender melhor o cliente. Isso é o principal. Perfeito. Se você estiver fazendo isso, você vai estar inovando corretamente, porque toda inovação tem que ser feita para atingir uma demanda. Demanda vem do cliente. Se você já tem um cliente que é satisfeito com você, mas ele está demandando outras coisas, pô, esse é o melhor caminho para inovar. É a melhor direção, é quando o cliente começa a pedir alguma coisa, você vê que tem sentido, faz pequeno, testa, e aí depois você escala. Legal. Então, na verdade, a gente testou pequeno. Então, tudo que a gente foi fazendo, na verdade, hoje que está nos livros e é o playbook aí que funciona, a gente fez, mas sem os nomes. Então, esse início foi... Então, vocês inventaram as coisas. Tipo isso, né? Aí alguém deu o nome e disse que criou, né? Foi evoluindo, né, os conceitos e tal. Então, a gente fez a validação com o cliente de uma forma simples, rústica, né? A gente criou o prato individual. Então, não existia. Sempre era completa, né, carne de sol. Então, não existia o PF. Para quem não conhece, que é de fora de Brasília, ou não está acostumado a comer a comida nordestina, o normal é vir um prato grande. A chapa, né? Separa entre 3 e 4 pessoas, né? Uma completa que chama... Você compartilha entre 3 e 4 pessoas. Isso. E fazer individual disso, o que nada mais é do que um prato com arroz, feijão, PF. farofa, carne de sol e um vinagrete. Isso. No fim, é mais ou menos isso, né? É isso. Só que não tinha, né, na época. Não tinha o PF. Não tinha, nem a carne de sol tinha o PF, era só completa. A gente criou o PF por quê? Porque vinha 1, 2 pessoas. O cara, não quero completa. Aí a gente foi lá e criou. Então, ao mesmo tempo que estava mudando o modelo, que era colocar atendimento nas mesas, estava mudando o produto também. Legal. Para poder adaptar. Legal. A gente botou garçom, botou até display. Eu lembro que a gente comprou, falei, cara, que coisa legal, display, né? Porque aí o cliente olhava o número vermelhinho lá, que sair estava pronto. Então, ao invés dele pedir para o garçom esperar, ele tinha que buscar. O garçom só recolhia e colocava a bebida. Então, esse modelo permitiu a gente dar um passo maior, validado lá, e abrir a loja da 302 Sul. Já no modelo de mesa, da loja grande e tal. Então, esses passos foram dados assim muito devagarzinho. A gente fala assim, né? Não foi rápido, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para você capturar isso. Mas eu lembro que o que validou foi uma coisa inusitada, o negócio. Foi uma coisa muito inusitada, que era um dia os motoboys era terceirizado, que a gente não entendia de motoboy. Então é outra coisa que vale a pena falar, que assim, quando você não tem uma competência... Só o iFood eu acho que entende bem, assim, bem. iFood, né? Ou o Stefano. É um trampo, né? Pô, a gente conhece alguma coisa. Foi muito tempo de delivery, assim, né? Desde o início, né? Então foram 17 anos de delivery, de alimentação. Mas uma coisa que validou foi muito engraçada. Eu estava até de férias, aí meu sócio me liga, pô, deu merda aqui. A gente no início, a gente fica muito sensível assim para as coisas que acontecem, né? Você não tem muitas ferramentas para resolver problema. Então tudo que acontece, você acha que vai acabar o negócio, né? Tudo é assim no início. Você fala, caralho. E aí chegou, ele me liga, pô, deu uma merda. Eu falei, o que foi? Domingo de manhã, tipo 10h30. Os motoboys estão aqui. Eu falei, quantos tem? Aí, tinham 13. Era um monstro, assim, de delivery mesmo. Caramba. 13 motoboys. E qual o problema? Não, eles estão aqui parados, sentados de greve. Em greve.
E era tudo próprio. Não. Esses 3 não eram contratados. Porque a gente não conhecia. Então, se você não tem expertise que não esteja no seu core business, né, no seu negócio principal, cara, a gente teria lá, por causa do conhecimento de alimentação, de comida. Mas de entrega, naquela época era um bicho completamente distinto. O que era de entrega era coisas físicas, não alimentação. A gente contratou uma empresa. E a empresa parece que tinha atrasado, né, o pagamento. Cara, e aí eles entraram em greve. E a gente tinha pago. No domingo de manhã. Domingo de manhã, justamente para poder doer mais, né? Lógico, né? Cara, o cara foi lá, consertou, assim, demitiu um monte na frente. O cara foi safo pra caralho. Demitiu um monte, falou, quem não for trabalhar agora pode sair. Resolveu tudo. Só que, enquanto ele chegou para resolver, já era tipo 1h30 da tarde. Era um domingo, né? 1h30 da tarde. Quando chegou 1h30, o cara teve um insight lá, um dos caras que trabalhavam, falou assim, cara, vamos dizer a verdade, que ó, a gente está aqui, os motoqueiros estão aqui, só que eles estão de greve. Se o senhor ou a senhora quiser, pode vir buscar. Nasce o Pick-up and Store. Não, bonito. Só que a gente, cara, você não faz isso, né? Você pede para um lugar e fala, ó, meus motoqueiros estão em greve, você pode vir buscar? Isso aqui é inaceitável. Isso. Isso assim, vai quebrar meu negócio se eu disser essa verdade. Para a sua comodidade, né? Venha buscar. Venha buscar, porra. Só que fez uma fila que dobrava a esquina, assim. E foi todo mundo buscar. Todo mundo buscar. Aí o bicho me ligou, assim, depois, né? Que passou o movimento, todo agoniado e tal. Porra, cara, uma merda, triste aqui. Porra, tivemos que os clientes... Aí eu, caramba, cara, que isso? Ninguém vai num lugar buscar comida quando não tem motoqueiro. O pessoal liga para outro lugar ou vai em outro lugar. Isso é uma ofensa. Perfeito. Se o pessoal foi lá, é porque o produto é demais. Aí eu comemorando lá, eu todo pessimista, né? Que o negócio deu da... Cara, isso aí foi a melhor coisa que aconteceu. E aí eu vi que o negócio realmente tinha um produto ali que encaixava. Legal, validou numa situação adversa, né? Exatamente. Uma situação adversa que validou, cara, tudo que a gente estava querendo validar. Porque a gente não ia ter essa ideia de validação, não ia ter. Mas se não acontecesse. Se não fosse forçada dessa forma. Fosse forçada, cara. Aí foi. Legal. Então foi esse foi o iniciozinho, né, da brincadeira. Espetáculo. Vamos andando para frente no franqueamento, beleza. Aí você abriu a segunda loja e aí em que momento que falou assim, cara, eu acho que a gente tem que transformar isso em franquia e expandir. Então a gente abriu em 2003, 2004, 2005 veio a segunda loja, 2007 a terceira loja, mas na segunda, como a gente já teve o sucesso na segunda, e a gente criou um cardápio, porque antes era só carne de sol. A gente teve que criar um cardápio. Quando você cria a mesa, né, você tem que atender todos os públicos. E a gente foi acertando muito nos pratos. Por quê? Porque essa comida nordestina não tinha em Brasília. Normalmente, comida nordestina era sempre no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, sempre no subúrbio da cidade. Sempre no subúrbio. Não era uma coisa, né, para o dia a dia. Só que, pô, tem nordestino em todo lugar. A comida é saborosa. Todo mundo vai para o Nordeste e adora comida. Então, deve ter demanda no centro, né, da cidade. Então, a gente, com essa segunda loja, viu que tinha uma demanda para essas comidas que não eram disponíveis no dia a dia. Então, baião de dois, né, coisas que são tradicionais mesmo. Queijo coalho, escondidinho. Né? Escondidinho todo mundo comia quando ia para o Nordeste ou quando uma tia fazia em casa. A gente, trouxe escondidinho. Eu lembro que foi um sucesso o escondidinho gigantesco, assim, porque era uma coisa que todo mundo comia no Nordeste, mas ninguém, não tinha em bar escondidinho. Não tinha carne de sol no cardápio de bar. Não tinha queijo coalho no cardápio de bar. Então, essa cultura foi mudando porque a gente trouxe para o centro mesmo, né, das cidades, isso de uma forma com cara de fast food. Prática, rápida, barata. Então, foi esse conceito que a gente trouxe para poder fazer essa modificação. Aí, quando teve essa validação, a gente teve um sócio, né, um sócio que entrou, colocou uma grana, um sócio financeiro, e a gente falou, cara, então agora é expandir. Então, já atraímos sócio, já com o conceito lá de private, né, e tal também. Então, eu fui lá um financeiro que se tornou empreendedor, depois vieram outro sócio. E aí, a gente definiu, vamos expandir mesmo, já que a origem, né, e a inspiração foi de franquia. Então, Spoleto, Shining Box e Girafas. Então, vamos criar a franquia.
E aí que a gente falou, cara, a gente tem que contratar agora os melhores. Não vamos contratar coisa porque, pô, não vamos correr risco, né? Agora a gente já tem validado, vamos contratar. Aí Na época, eu até perdoo não ser a Y, porque a Y não existia, então tá perdoado. Eu conto a mesma história, mas aí não existia. Né? No meu caso, foi a Y mesmo. E aí a gente contratou, na época foi a Xerto, né, que era uma das referências aí no Brasil, tinham 3, né, assim, grandes. A gente contratou a Xerto e eles fizeram todo o processo de franqueamento, do início ao fim, de expansão. E a gente, para aprimorar, a gente fez o MBA também, né, da FIA Perfeito. Que também tinha pouco tempo de vida o MBA. Ele tinha segundo? Ele tinha recém-nascido. Acho que foi o segundo. Segunda turma que você pegou. Não tinha MBA de franchising. Não tinha. Foi de franchising. Não foi de franchising. Só tinha esse. Entendi. Só tinha o da FIA USP mas com até hoje, com a praticamente... hoje tem outros, tantos, mas né? esse é o principal. Continua sendo o principal, o da FIA. Eu finalizei ele, sei lá, menos de um ano. E ele continua sendo muito relevante. Mas quando você fez, foi primeiras turmas. Foi iníciozinho dele. Terceira. Foi 2014, 13. Né? A gente tem vínculo. Inclusive, os professores devem ter sido os que tinham mesmos. formado na primeira. Mas dá lá já, Stefan. Aí, pô, a gente foi fazer isso e, pô, tudo presencial, né? Então a gente ia a cada 2 semanas para São Paulo. Perfeito. E terminamos lá, pô, mas o curso fantástico, né? Porque eram os consultores da ABF, os caras melhores, as referências do Brasil, e eram os professores da USP de varejo. Perfeito. Então, porra, é um junção show, perfeita. Junção perfeita. E aí, cara, a gente alavancou e aí eles nos orientaram muito bem. Então, ó, vocês têm que abrir 3 lojas para testar mesmo. Legal. Não fica só em uma e já vai franquear. Testa o modelo de shopping, numa loja também lá. Testa cardápio para noite, porque vocês têm venda à noite baixa. Então, a gente teve que criar um monte de coisa, porque carne de sol, só almoço. Gente, caramba, o restaurante vazio à noite. Aí fomos vinculando as coisas. Chopp, tira-gosto, tapioca, escondidinho. Então, a gente foi seguindo muito a cartilha que a Xerto falou. E esse processo de franqueamento, a gente só queria vender franquia porque a gente sabia que era dor de cabeça, né, Caio? Então, a gente sabia já, né? O pessoal deixou muito, né? A gente fez o MBA e falou, cara, isso aqui é dor de cabeça. Vamos deixar o negócio o mais redondo possível para ter menos dor de cabeça possível. Então, essas modificações demoraram 2 anos e meio a 3, desde que a gente contratou a consultoria até começar a franquear. Legal. Então, foi um processo assim que a gente fez passo a passo para... Cuidadoso, né? Bem conduzido. Legal. Sem muita pressa. Chegamos a ter 5 lojas próprias, né? 2 de shopping, 3 de rua. E aí depois foi virando tudo franquia. Muito legal. E aí, como é que foi essa expansão até chegar no dia de falar assim, agora vamos sair disso aqui e vender e olhar para os novos horizontes? Bom, aí, assim, Eduardo, dá um bom pulo, né? Assim, porque entre o franquia tem toda... Aí começa a história mesmo mais pesada. Vai vender franquia, atender franqueado. Atender franqueado, criar uma estrutura de franqueadora, ter suporte. Pô, você saber que os caras são, vamos dizer, são mais exigentes do que talvez até um sócio seu, né? É mais exigente que um sócio, né? Ele pode exigir mais também que você, que o sócio. Tá pagando. Põe dinheiro na sua marca. O sócio, ele fala de igual para igual, né? Os franqueados, às vezes, ele te engole. Ele pode engolir. Um sócio é difícil, né? Você não vai brigar com o sócio, mas o franqueado se sente um pouco, muitos, né? Não muitos, mas uma parte sente como... tem o direito, mas não tem obrigação. Eu falo que ele dorme e acorda pensando na marca, igualzinho você. Igualzinho. Então, ele se sente e é dono da marca também. Isso aí. Ele é dono. E aí a gente começou a ter todo esse processo e tal de desenvolvimento. Foi muito rico, porque você aprende realmente, cara, analisar ponto, negociar, ou até construir restaurante. Quando que eu imaginar que eu ia conseguir gerir um restaurante, né? Que é um trampo, ia construir restaurante, entender de arquitetura, né? Pô, isso aí ninguém tira mais, né? Perfeito. O conhecimento. E aí chegou mas eu sempre querendo voltar para o mercado financeiro, porque eu sou apaixonado no mercado, tenho 25, 26 anos de mercado financeiro, é o que eu adoro, é o que eu tenho uma disciplina para poder acompanhar, de investir, é o que eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. E abri até uma gestora em 2007, mas não deu certo, a gestora de recurso mesmo. Ficamos lá 1 ano e aí voltei para o Brasil Fechado, continuamos esse processo. Mas chegou em 2019, meu sócio teve que voltar para o restaurante do pai dele. Entendi. Porque o irmão dele
teve que voltar para Nova Zelândia, que era o que tocava, e aí sobrou para ele, falou, vou ficar meio período. Eu já estava meio período, porque eu já estava tocando alguns projetos de inovação, e aí quando ele falou, cara, eu vou ficar meio período, eu falei, cara, 2 meio período não dá. Aí que a gente foi buscar para vender. Legal. Então não foi assim uma decisão, é o melhor momento. Não era o melhor momento. Mas foi uma necessidade de ter que acontecer. Perfeito. Então foi isso, mas foi uma história completa, né? Como você está falando, né? Isso. Desde a idealização, né? Criação da marca, o que era o produto, o aluguelzinho, primeira equipe de 2 funcionários, né? Até mudar modelo, muito interessante a mudança de modelo, isso é importante. Por exemplo, o modelo era delivery, depois ficou delivery com salão, né? Depois foi para shopping, depois a gente colocou sobremesas, sorvetes, açaí, criamos um quiosque, testamos um quiosque de açaí também. Não sei se você sabe Nem dessa, sabia, cara. não sabia não. Ficou só um lá no Taguatinga Shopping que Caramba, não tinha fiquei sabendo. tapioca, cuscuz, açaí e cupuaçu. Então, a casquinha de açaí não tinha. Não tinha casquinha de açaí no Brasil. Tinha o copo. Já os primeiros açaís. Isso 2011, 12. Aí a gente criou, fez lá, né, Brasil Vechado Lanches, tapioca, açaí. Olha. E aí testamos Cara, esse que quiosque, rodou legal e tal. Então, assim, outro modelo de expansão para atender no mesmo shopping que tinha loja, para atender outro público. Você tinha loja na praça Isso. e aí o colocou o quiosque. É. Não era muito comum também isso, né? E eu acompanhei algumas mudanças desse modelo como cliente. Aham. Acho que eu nem te conhecia. E acompanhei algumas mudanças enquanto cliente. Né? Primeiro, a loja da 3, Aham. como, né, full service ali. Aham. E aí no shopping, eu achei brilhante quando vocês meio que fizeram um processo meio Subway, de escolhe 3 itens. Sim. E o processo era fluido, a comida era boa, a entrega era rápida. Aham. E o processo rodava muito bem com o cliente apontando, né, a proteína, os Montagem. acompanhamentos e tal, e aí fazendo a montagem Aham. com a pessoa, né, com o atendente fazendo a montagem do prato. Então, e aí, depois disso também fiz onde tinha self-service, teve loja... Também. A gente testou o modelo self-service. Teve loja também. com self-service, É. e aí, até quando você pensa, toda inovação tem risco, né? É. Então, como é que era esse processo de tentar diferentes modelos, até próximo um do outro, quando você está tentando essas formas, Aham. e numa rede que está, né, se estabilizando e crescendo. Estabilizando Né? e crescendo. Ao mesmo tempo crescendo É e isso. tendo que inovar e mudar modelo, né? Que é o que as startups fazem hoje, né? E as que têm um sucesso, elas fazem com maestria isso. Perfeito. Crescer e mudar modelo, Sim. né? Essa mudança de modelo chegou ali... Por quê? Porque o que é o modelo tradicional de fast food numa praça de alimentação? Senta numa fila, escolhe um prato, pede, paga e espera para poder pronto. ficar pronto. Perfeito. Cara, um Que foi como processo- nasceu. Como nasceu. Perfeito. Esse processo é longo. As pessoas têm no almoço 40 minutos. Quem trabalha em shopping, quem trabalha no comércio, 40 minutos. Então, só de fila e esperar prato era 20, 25. 15 para comer, chegava atrasado no trabalho. E a gente, não dá. Aí Acompanhando a jornada do cliente. O cliente no centro do dia zero. Sempre Dia observando, zero, né, é. a demanda dele. esse é o mais importante. Legal. Cara, eu fui para os Estados Unidos, meu sócio foi depois também, e tinha um modelo que aqui não tinha, que é a gente estudando MBA, a gente foi sabendo as teorias e os modelos, que é o fast food, o fast casual e o casual diner. O casual diner é modelo Outback, né, Coco Bambu. Fast food é o fast food tradicional, o modelo girafas. Isso. Não, girafas e McDonald's e tal. E o fast casual não tinha, que era um intermediário entre os dois. Só que nos Estados Unidos, você chegava numa praça de alimentação, era o modelo que dominava, não era o fast food, era o fast casual. E aí tinha esse modelo que você falou de escolhe uma proteína e os acompanhamentos, e você escolhe, o funcionário que está do outro lado do Já tá balcão fazendo. já está montando, já está pronto, está tudo pronto. Inspirado no Panda americano. né? Isso. Isso. E aí você vai montando. Eu cheguei nos Estados Unidos, tinha indiana, assim nesse modelo, italiana, grego, árabe, todos nesse modelo. Eu falei, cara, não tem nenhum no Brasil. O que mais era parecido era o espoleto. Mas o espoleto faz na hora. Aí, cara, isso aqui tem que colar. Cheguei para o sócio, né? Falei, cara, vamos criar esse modelo aqui. Será que dá?
É tudo tão óbvio hoje, né? A gente olha assim e fala, caraca, sério, velho. E ninguém fazia, foi muito inovador, né? É isso. Muito, muito. Caraca. Cara, a gente criou, e eu lembro assim, MVP, outra coisa, né? Falando de inovação, startup, alguma coisa assim. O que foi o MVP? Eu lembro que a gente tinha uma mesa, foram juntando as mesas e falou, cara, como é que a gente vai testar esse modelo antes de abrir uma loja? Sem se ter não que der certo, investir quebrar? em isso. Caralho, como é Você que não pode faz? fazer o Como é que faz? balcão para isso, para testar, né? Como é que você testa antes? Né, coloca na loja um pedaço, sei lá. Meu. Sei que a gente fez na tora, pegou a mesa, pegou papel, desenhou as cubas. Ó, essa cuba aqui é de arroz, essa aqui é de feijão, essa aqui é de... Aqui vai ficar os clientes, aqui vai ficar o caixa, aqui vai ficar a bebida. Igual o filme do McDonald's. Olha o McDonald's na quadra de tênis. Foi isso mesmo. Eu lembro muito bem essa cena, que eu estava muito empolgado com o modelo. Eu falei, cara, a gente tem que arrumar um jeito de testar, porque a gente não tinha grana para abrir outro restaurante na época. Então tinha que ser um franqueado, já tinha uma fila ali de franqueados. Então tinha que ser um que topasse risco. A gente já tinha selecionado ele porque ele era um cara empresário, então gostava de risco. Ele falou, cara, a gente tem esse modelo. A gente tem esse modelo aqui de selfie, que você queria entrar, mas a gente tem outro. Aí ele, qual é? Esse aqui. Aí a gente chamou ele para ver o teste. Então a gente cronometrou tempo de atendimento, de servir, de tudo, de sair. Fomos, cara, fez tudo, mas tudo sem existir. Tudo um MVP mesmo. Aí o cara topou a ideia, pronto. Aí colocamos no Conjunto Nacional. Conjunto Nacional. É. Foi lá que eu vivi essa. Achei Top, sensacional. né? E a fila gigantesca, a fila era gigante, tipo 40, 50 pessoas. Caraca. O cara, entre ele estar em 40º e pagar, eram 6 minutos, 7 minutos. Então, antes de 15, 20 minutos, Era muito rápido. demorou para 7, 8. Aí diminuiu. Isso a gente não tinha previsto, descobriu no caminho, que é importante isso, tem coisas... Por isso você tem que testar, porque é no teste que você vê coisas que você não imaginava. Diminuiu o número de funcionários na loja, porque você tirou a galera que servia, só ficaram os montadores. A rapidez, a gente achava que era rápido, mas ficou bem mais rápido do que... Porque você tem a curva de aprendizagem. Tá olhando ali também, né? Hã? E o cliente está olhando, né? Você não pode Não ficar pode enrolando. empurrar. E não pode empurrar também, né? Vai, né? É. Mas você tem que saber aquele limite. Mas a curva de aprendizado pessoal, uma coisa é na primeira semana. Você vai, pergunta. Tal. Depois de um mês, o pessoal estava voando. Virou bandejão e o cara servindo velocidade total. Mas era o bandejão. Era o bandejão. Era um bandejão. É bandejão. É um bandejão, modelo bandejão. É isso. Aí que a gente foi descobrir por quê, que não é, né? No meio militar, aquele modelo funciona, porque você pega 3 caras e servem 300. Muito efetivo. É isso. E aí esse modelo assim foi sucesso. Eu lembro que, pô, todo dia eu ficava olhando só o pessoal, descia do Burger King, do Bob's, McDonald's, todos gerentes olhando, que porra é essa? O que é isso? Quem inventou isso? Olha a fila, sabe? Então assim, teve um impacto muito forte na época mesmo. Que legal. E Mas era é meio mudança de afastado modelo. da praça, né? Não era na praça. Não era na praça. Era um ponto mais recluso do shopping, Isso. que Mas praticamente de alimentação só tinham vocês. Sim. E aí o cara descia para ir lá ver É. que fenômeno era aquele. Que fenômeno era aquele? Então, assim, outra mudança de modelo que foi o último, né, que a gente fez, mas durante o processo inteiro, aí voltando ao início da nossa conversa, né, a inovação ela é inerente ao empreendedorismo. O empreendedorismo só existe com a inovação. Se você fizer algo que já é validado, beleza, você não está inovando, mas a competição vai ser muito mais dura. Agora, se você fizer o que está funcionando, né, vou criar esse copo aqui, mas esse copo tem uma abertura diferente, aí sim, você está inovando. Então, assim, para empreender hoje, porque todos os setores já estão muito consolidados, você tem que inovar. Tem que inovar, não tem jeito. Perfeito. Boa. Que animal. Que aula na prática. né? Isso. Em vez de a gente ficar falando, o que é inovação? Nada É complexo. isso. Nada complexo. Só observar Só a demanda entender o do cliente, entender o que entender a demanda. precisa, se Pequenos antecipar testes. às vezes, se testar, antecipar. fazer MVP, né? Uhum. Pegar inspiração em outros lugares. Porra, que legal. Porque a gente não criou, vamos dizer assim, algumas coisas foram criadas, mas a base já existia, né? Tá Ali, bom. Né? Pegou referência de fora, Isso. trouxe, testou, É. desenhou, cronometrou. É assim que Cara, se constrói. sensacional. E hoje se constrói assim, né? Continua do mesmo jeito, né? É isso. Só que com nomes mais bonitos, e com técnicas melhores, assim, e tal. Mas Bota é nome a em mesma inglês, coisa. né? Essa capacidade de execução, né, que você tem assim, Stefano, é algo que todo empreendedor de sucesso ele tem, né? De, cara, tive a ideia, vou fazer acontecer. O que precisa?
cara, precisa começar. Pô, pra rodar. Isso. Vamos colocar para rodar. É. Quem tem franquia, né? Claro, conta com franqueado, às vezes que tem mais propensão a risco, né? Uhum. Fala, pô, esse cara aqui, ele Ou testa na loja abraça própria e mais, passa ou testa na loja depois, própria, sabe? É. enfim. Mas é testar e fazer acontecer e analisar dado depois, para comparar e... E ver o que ajusta no caminho. exato. Aperta daqui, solta ali. Exato. Ou então até desistir mesmo. Não né? pode ter um ego inflado. O que fiz, não vou tirar, né? Ah, Não deu certo, tira, não vai pra frente, testa de novo, né? Pô, Zé, tu tocou num ponto, cara, que para inovação é pouco falado. Se fala em alguns momentos, mas se fala pouco. E é a essência, cara, da inovação quando você está inovando com grupo. E normalmente você não está sozinho, né? Você nunca está sozinho. Perfeito. Então você sempre tem sócios, tem clientes, tem parceiros, tem chefe, você tem uma empresa, né? Cara, o ego destrói a inovação. O ego destrói a inovação. Porque é exatamente assim, a ideia é minha. A ideia minha tem 2 erros. Primeiro, uma que é sua. Quando você vai executar, né, Caio, não vai ter execução sozinho. Então já começa assim, a ideia é minha já tem esse. E segundo, ideia não é nada. É. Porque a ideia de criar um negócio, olha o que foi a ideia de um delivery, Uhum, né, para o negócio que se tornou. uhum. Então, se eu ficar na ideia, eu nunca evoluo. Então, é como se fala no Vale do Silício, né? Uma bacia de ideias vale 99 cents. A ideia não vale nada. O que importa é a execução. O Caio sabe porque o Caio é de execução também. Então, se você não for um executador e um bom executador, não vai ser empreendedor. Porque a execução é o que importa. Não é a ideia, não é o segmento. Às vezes um segmento mais ou menos, mas bem executado, pode virar um bom negócio. Agora, um negócio mal executado num grande setor, provavelmente vai virar um mau negócio. Então, a execução é o que importa. Tem que gerar nota fiscal, né? Tem que gerar nota fiscal. Aí você concretiza ali que... Você concretiza. É. A nota fiscal... Não ficou só ideia, né? Só ideia. E a nota fiscal também, Zé, com continuidade. É. Você não saber que foi Não é uma só buff- aquela. é. Você tem que ser... Cara, esse cara vai comprar de novo? Vai. Então, são várias notas fiscais dos mesmos clientes e você vai agregando outros em cima. Se o meu motoboy fizer motim, o meu cliente vai vir na minha porta? E essa foi a maior validação de notas. Isso é um teste. É um Os teste. motoboys Podia falam ser. assim, puta merda, e agora, velho? Não traz pra mim Os agora. motoboy virar fila lá e falar, lascou nosso emprego agora, É. mas o pessoal vem buscar. Exatamente. Né? Então, assim, a descoberta também, só fechar esse assunto, Eduardo, assim, a descoberta vem da execução, porque a execução, quando você tem a ideia, ela não abarca todos os efeitos e as coisas que Perfeito. acontecem. Então, é no caminho que você vai sabendo e descobrindo as coisas. A resposta está na execução. As startups que a gente trouxe para o Brasil Fechado na época, eu tenho uns casos que são das descobertas que a gente nem imaginava que ia acontecer. Tá. Então, eu queria só... Acho que a gente está andando, chegando perto do nosso tempo, mas não podemos parar antes de você contar um pouco dessa história de que você, né, nessa questão de você pensar a inovação para o modelo, você fez uma coisa que hoje é recomendada e perfeito, mas que você na época já trouxe, usando o Brasil Fechado como ponto Laboratório, né? laboratório de... Venham startups, né? Uhum. Venham trazer soluções, venham usar... Como é que foi esse processo? Quando ele começou? Descreve um pouquinho dele. Tá. Como é que tá de tempo aí, a gente? Você que manda. Não, porque aí eu Você faço que mais manda. curto ou mais longo. Você também. que manda. Conta aí. Amanhã, 4 horas da manhã. Manda bala que o papo tá bom. O que aconteceu assim? Em 2007, então vou gastar um pouco mais aqui. Massa. 2007, eu abri uma gestora de recursos, que eu tinha autorização da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, porque eu trabalhei no mercado financeiro, para poder administrar recursos de terceiros. Né? Então, eu podia pegar um recurso aqui seu, né, e administrar formalmente e cobrar para Perfeito, isso. perfeito. E aí, teve uns amigos da época que os pais tinham empresa de tecnologia. E tinham várias empresas ao redor que eram quarteirizadas do governo. Então, ele era terceirizado e você subcontrata outras para poder desenvolver algum sistema. Essa questão de desenvolver sistema, fala assim, cara, pô, se esses caras que são pequenos eu puder adquirir, melhor. Uhum. Né? Porque eu estou pagando margem para eles, a competência que eles têm não é tanta, mas é porque eu precisava ali para encaixar no contrato. Legal. Aí eu falei, cara, tem uma forma da gente adquirir isso, mais prática, sem colocar todo o dinheiro. A gente cria um fundo, esse fundo a gente capta recursos, né, de investidores e de
de governo também, que entrava como cotista, e vocês colocam uma parte, mas como a gente é o fundo que está comprando, nós somos o controlador, então você controla com pouco recurso. Aí eu pensei, porra, top. Aí eu fui lá e abri uma gestora, chamava Capital Tech na época, 2007, para investir em pequenas empresas de tecnologia. Não tinha o nome startup, eram pequenas empresas. Então, na verdade, depois eu fiquei pensando, foi o primeiro fundo que eles chamam de Corporate Venture Capital, que é o CVC. É como as empresas grandes investem em empresas menores para ganhar novos mercados, inovar, criar novos produtos, que é o que está muito hoje. Você fez também. isso em 2007? Em 2007. Cara. Então, na verdade, depois eu pensei sobre isso e era para ter sido o primeiro fundo de Corporate Venture Capital do Brasil. Era não, foi. Eu só não ganhei esse nome. Eu coloco era porque a gente abriu o fundo, gastamos uma baita grana na gestora para estruturar o fundo, que na época era muito caro, né? Consultoria, advogados e tal. Criamos o fundo, abrimos o fundo, mas eles perderam alguns contratos e aí desistiram. Mas a gente criou 2 fundos, esse que não recebeu o aporte, nem comprou nada, e o outro de multimercado que eu gerenciava só a graninha ali dos sócios. Então fui gestor desse fundo e eu operava com opção na época, e ação, e renda fixa, e operei esse fundo. Legal. Então ali começou minha atenção. Aí 2007 não deu certo, e 2007 foi iPhone. iPhone. Tá? Pra galera mais nova aí que não sabe o que é viver sem iPhone, sem smartphone. Primeiro smartphone, né? Isso. Assim, liberado em Antes 2007. disso, ou só ligava ou tinha teclado no telefone. E era caro o SMS, lembra, né? Isso era caro. Tinha um pacote de SMS. Aí o cara mudou tudo. Quando eu vi o iPhone, e aí eu me liguei na tecnologia e quando eu vi o iPhone, cara, mudou tudo. Então não preciso mais ter uma gestora para investir em pequenas empresas, porque era a onda, o boom dos aplicativos. Aí o boom dos aplicativos, caralho, eu tenho que criar um aplicativo então, cara. Né? Então, mas sempre dividindo o tempo com isso e com os restaurantes e ali fazendo todo o crescimento mesmo e a inovação. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar. Em Brasília não tinha, estamos falando de 2007. Não tinha ninguém. Tinha tecnologia? Tinha. Mas tecnologia, todo mundo estava empregado prestando serviço para alguma empresa que prestasse serviço para o governo. Então, não tinha TI empreendedor. Pegar um cara de, porra, cara, vamos empreender. Não existia. Cara, Deve, a palavra nem existia. Né? não, deve não. Era analista de sistema, cientista de dados não existia, analista de sistema, engenheiro de telecomunicação, engenheiro de infraestrutura de rede, era o que tinha. Cara, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui é o futuro, isso aqui é a bombada, já estava estudando bem. E aí, quando eu fui procurar gente, cara, tentei abrir umas 3 startups. Falar startup assim, mas era projetos, iniciantes, ideias. De inovação. Cara, e sempre um trabalhava na Embrapa, o outro trabalhava no Banco Central, o outro no TJ. E esses caras eu encontrava assim meio que no almoço, à noite, pedindo, pelo amor de Deus, véio, vamos criar aqui, cara, por favor, me ajuda. Porra, me ajuda, né? E a gente criou várias coisas, tem casos interessantes que abre outro podcast só para contar os projetos que eu criei antes de existir também as coisas. Então, por exemplo, o Tinder. O Tinder, a gente criou, eu e esse cara, a gente criou. Compramos celular, fizemos teste em shopping, um reconheceu o outro, trocamos mensagem antes de ter o Tinder. Cara, Sério. Que legal. Eu ainda tenho até a programação que ele fez eu tenho. Então, assim, ali eu vi que o negócio ia andar para startup. Aí começou a aparecer, eu falei, cara, deixa eu estudar lá fora o que é. Aí eu vi aceleradora, eu vi startup, aí eu comecei a dar mais atenção ainda para as startups que estavam ficando grandes, porque em 2000, 2001 eu acompanhava o mercado financeiro, acompanhava a Nasdaq. E teve a bolha.com, que foi aquelas empresas que abriam capital só com PowerPoint. E aí estourou a bolha, 90% quebrou, e eu fiquei com aquilo. Mas chegou 2007, o aplicativo, eu falei, opa, agora uma pessoa com menos recursos pode criar empresas megas, de verdade. Aí eu comecei a estudar, não conseguia. Então, fiquei assim de 2007 até 2013, 14, quando apareceu a Cotidiano, apareceu a FAP aqui DF dando uns pulinhos, apareceu a Brasal começando a querer inovar. Não tinha ninguém, eu sempre conheci, sei lá, 3 empreendedores, 4. E aí, quando apareceu a Cotidiano, eu falei, cara, deixa eu colar com esses caras, os caras eram de TI, por isso que eles estavam antenados. Aí eu colei com eles, e aí, começou a aparecer o ecossistema aqui. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar para ajudar o ecossistema, porque se eu não ajudar, não vai sair startup. Então, startup forte só sai de ecossistema
mais maduro, mais forte, porque estão todos os players já mais maduros. Então não tinha ninguém, né? O que tinha era o startupeiro, mais ninguém. Investidor anjo não existia, nada existia. Era o greenfield mesmo, não tinha nada, não tinha mato subindo. Eu falei, deixa eu entrar nisso. E aí começaram a aparecer as startups mesmo, várias iniciativas, 2013, 14, 15. Aí que surgiu a dor no vexado, que veio o iFood. Aí, porra, começou a resolver um problema, aumentou minha venda, mas ao mesmo tempo o preço era alto. Eu falei, tem que resolver isso. Aí eu olhei lá fora, aí tinha marketplaces de modelo, que era tipo iFood, e tinha os white label, que eram empresas que criavam os sites e vendiam para os restaurantes com a própria placa. Aí eu fui criar esse aí. Aí consegui, trouxe um pessoal para poder desenvolver, funcionou, coloquei para dentro dos franqueados usarem. Aí que eu saquei que poderia ser um laboratório de inovação, porque eu sabia criar e eu tinha um ambiente para testar. Era o casamento perfeito. Então, comecei a me colocar disponível para todo o ecossistema. Ó, quem tiver uma ideia que envolva alimentação, que envolva varejo, pode vir aqui que a gente converse e eu dou um ambiente de teste. E se virar, eu dou meus franqueados como cliente, se já gera receita, que era o principal para validar, e eu encaminho também para aceleração, porque eu já tinha os contatos de aceleradoras. Que ano nós estamos falando disso? 2014, 15. Caramba. Muito Espetacular. E foi muito legal essas histórias de startups que a gente desenvolveu dentro, foram muito legais, que eu acho que cabe só um negócio para ver como que a Mas gente eu criou inovação dentro, É. inovação tecnológica, digital dentro do restaurante de carne de sol. Antes da gente ir, porque não dá para parar. Porra. Tempo. O que é tempo? Conta um caso de uma solução que nasceu e que vingou e que né, é derivada desse processo. Teve um menino que é Eduardo, engenharia, eu não lembro qual a engenharia do UNB, e aí alguém me indicou e fala, cara, fala com o Stefano, que o Stefano está aberto a testar soluções. Aí ele foi lá no restaurante, ele mais 2, e era de pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião, cara, assim, para restaurante, tu sabe, né? É aquelas caixinhas de acrílico, nos ajude aqui, põe aqui, quando é de acrílico, né? E tal, e é um trampo, porque você atende centenas de pessoas no dia, cara, mas você não tem como saber se o garçom estava de mau humor, se a comida foi boa, o dono do restaurante é uma dor gigante. Cara, eu falei, essa dor é grande, vamos lá. Ele trouxe um modelo que o nome era até Spy, que era de espião. Que ele contratava as pessoas para o seu restaurante para mandar lá, né? Sem espião mesmo, sem se identificar, pessoas comuns como a gente, e aí pagava para essas pessoas e depois essas pessoas faziam avaliação. Cliente oculto. Cliente oculto. Ele digitalizou ali o cliente oculto. Caraca. Aí cara, isso eu preciso muito, mas esse modelo não funciona. E ele funciona porque já tem no Rio, tem em São Paulo, já receberam investimento. Eu falei, cara, não funciona. Vou te explicar por quê. Porque olha só o processo. Aí é o entendimento da persona, porque na verdade são 3 personas que o negócio tem. É importante saber essa questão de persona. Que a persona não é necessariamente seu cliente. A persona pode ser seu cliente, seu usuário, pode ser a pessoa que você contrata para ir no restaurante e pode ser até o próprio restaurante, o que ele está precisando, porque é ele que vai pagar a conta. Então não tem uma persona, você tem algumas pessoas envolvidas. Perfeito. E eu falei, do ponto de vista do cliente, o cliente quer facilidade de responder, mas eu não quero, como ponto de vista do dono de restaurante, eu não quero alguém que não conheça meu restaurante. Porque essa pessoa não vai saber o padrão, não vai saber a qualidade. Não está vivendo o corre do cliente efetivo. Isso, não é o cliente efetivo. Ele não é minha persona. Pode maquiar o resultado, isso aí. Pô, qualquer coisa você pode. Então isso aí já mata. Eu quero do meu cliente. E outro problema que tem nesse modelo, você vai vir aqui, você vai mandar quantas pessoas para virem? Umas 10, 15. Pô, 10, 15 tá bom, é uma boa opinião, mas essas pessoas não são meus clientes e pode até nem voltar depois. Aí você pega essa opinião, faz um relatório, aí depois de 3 semanas você me entrega um relatório e aí eu te pago. Aí eu vou pegar o relatório, vou ver o que eu preciso melhorar, aí eu tenho que implementar o que eu melhoro, te chamar de novo, você fazer outro relatório e eu te pagar de novo para ver se melhorou. Aí eu falei, cara, isso é muito pré-histórico, não vai rolar.
Aí quanto que é cada relatório? Porque cada pessoa, sei lá, era como se fosse R$ 20 hoje para ir. Mais a comida que eu tinha que dar. Então eu gastava 40, mais o lucro dele, sei lá, 60 por cabeça. O relatório saía por 1.500, 2.000. Um relatório de 15 pessoas falando. Cara, é caro. Aí eu vou pagar outro depois. Ou seja, um processo custa R$ 4.000. Cara, não vai rolar. Vamos criar algo que seja fácil. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, meu cliente tem que responder e tem que responder fácil. Fica aí no salão e fica observando meus clientes. Cara. Fica aí, fica observando. Vê qual é a melhor forma de pegar esse cliente para responder. Aí a gente ficou vários dias. Aí eu falei, cara, o que o cliente faz quando chega na mesa? Celular. Então tá no celular. Ele tem que responder no celular. Aí a gente, cara, como vai responder um aplicativo? Eu falei, não, aplicativo o cara tem que baixar. Eu tenho que dar um benefício muito grande para ele baixar e ganhar. Cara, vamos usar o Message. Message do Facebook. Mensagem. Aí tinha o chatbot na época já, gratuito. Foi o início do chatbot. Então, acoplamos o chatbot dentro com as perguntas automáticas. O cliente entrava no site não, na página do Facebook do Brasil Fechado e respondia e gerava um cupom de desconto para a próxima compra. Cara, aí pegamos o Power BI, né, que é gratuito, né, que consolidava, criamos um dashboard. Então, tudo gratuito a gente criou. Saiu um dashboard online com a pesquisa de opinião de todos os itens. Atualizou lá. Respondeu, atualizou, reclamou, está ali. Então, a gente criou esse dashboard, coloquei para os franqueados. Franqueado amor, porque normalmente os caras não eram habituados com restaurante, então sofriam muito na gestão. Adoraram. E uma coisa que a gente descobriu, claro que essa história, né, a validação demorou, sei lá, uns 3, 4 meses, mas uma coisa que a gente descobriu, que não estava no nosso pensamento original. Toda vez que o cliente imprimia lá o cupom, ele trazia para a próxima compra, né? Só que a gente ia cobrar, sei lá, uma assinatura para o restaurante, R$200, R$300 por mês. Assinatura fixa, barato, o cara tinha lá online. Nosso custo era praticamente zero dessa startup, né? Porque eu não estava pagando para ninguém lá me dar opinião, eu não estava dando comida de graça para ninguém trabalhar. Duplicar os dashboards e pronto. Duplicar os dashboards, escala absurda. Só que olha o efeito que aconteceu. Por isso que é bom fazer MVP. Não vem com a ideia pronta como veio. Vamos modificar e testar na prática. As pessoas começaram a voltar, utilizando aquele cupom. Quando a gente foi fazer a conta de quanto que tinha vendido, então a gente, na época, ia cobrar 180, 170 por mês. Né? Bem focado em franquias, assim, para ser barato. Quando a gente fez a conta nos primeiros 30 dias de volta, tinha 3.500 vendidos. Eu falei, caramba, o negócio, além de me dar uma informação que era fundamental para a minha gestão. Fideliza o cara. Traz o cliente. Fideliza. Não, gera venda. Então, aqueles 170 já pagou. Pagou muitas vezes. Então, o negócio começou a gerar renda para o cliente, ao mesmo tempo que resolvia uma dor muito grande. Então, por isso que eu falo, quando for criar um negócio, tiver ideia, não executa logo de cara, faz os testes, porque vai te dar tanta informação nova que vai te ajudar a melhorar o produto e, às vezes, vai te dar insights como esse, que você utiliza no argumento de venda, no marketing, em todo lugar, para poder você escalar o produto. Então, a metodologia, assim, não se apaixone na ideia, cara. Testa, barato, MVP, porque você vai descobrir um monte de coisa. Isso é o mais difícil nas startups. Aula. Já falou a frase final dele, você nem perdeu, Já falou? O recadinho tá dado. Sensacional. Bom, né? Cara, muito férias, Stefano. Muito legal mesmo. Todo mundo que... A gente, né, já sai assim, todo mundo que escutou, que assistiu, já vai sair pensando assim, caramba, velho, o que eu posso inovar, fazer diferente, né? Isso. Que eu mesmo tô pensando aqui e a cabeça tá borbulhando aqui. Cara, isso nasce da disposição de deixar que startups entrem no seu negócio para resolver problemas do seu negócio, sem nenhum apego, para permitir que você seja ambiente de teste e de resolução de problema. E a sua inovação, Eduardo, assim, complementando isso rapidamente, uma das coisas é fazer o que eu fiz, mas porque eu tinha o conhecimento, né? Então nem todo mundo pode ser que funcione isso, mas o primeiro passo para uma rede franquia do empresário para inovar com startup, com negócios digitais,
contrata o serviço. É a forma mais fácil. Porra, eu preciso isso, meu cliente vai ver valor, melhora um processo interno meu, me reduz custo. Contrata, cara, contrata. É o primeiro passo para você inovar. Então, você pega a inovação de fora, né? Normalmente as startups têm preço barato, preço baixo, e você já inova seu negócio contratando as ferramentas. Legal. Isso, pô, acho que nos dias de hoje, né, amplamente difundido, mas que na prática você fez isso em que ano? Cara, de startup 2014. 14. Aí, nós estamos falando de quase 10 anos atrás, você já executava algo que tem muita gente hoje que não faz. Então, o papo de 2003 até aqui, parece que... É isso. Tudo mês passado. Tudo atualizaço. É isso. Sensacional, Stefano. Porra, foi bom demais essa conversa. Tem que marcar o próximo aí. Tem que marcar o próximo para continuar essas histórias. E aí, vamos fazer o Segue Nós, Caião? Bora, vamos lá. @Stefano Flenick, Flenik. Vai subir na tela aqui, Tiagão? Já subiu. Já subiu na tela, tá aqui. Pra quem acompanha a gente no YouTube, tá? Porque, como eu gosto de falar sempre, no YouTube temos a boina aqui do Edu, né? No Spotify você só escuta a voz dele sorridente. A voz aveludada do Edu. Aproveitando aqui, @Edu Santinoni, nosso fera aqui. @Zé Renato Aquino. Isso aí. O cara dos hobbies aí diferenciados, Opa, né? não sabia Coleciona disso, não. carro velho, o cara tem um avião, pilota. É mesmo? Vou buscar Caramba. variante na oficina agora. Olha aí. Pô, variante é massa. Aí, agora já é massa. Ixi, já era. O meu é Caio Costa, CAYO Costa. Y Consultoria, né? Melhor consultoria de franquias do Brasil, quiçá do mundo. Olha só. @Açaí Puríssimo também. Se tiver interesse em ser um franqueado, QR Code na tela. Boa. Aqui. Olha, Vamos, acertei. Agradecer também o pessoal aqui da Carbono Studios aqui. Estúdio de franquias aqui, com o Lucas, Thiagão. A galera tá em peso aqui. É isso. Tá lá. @Franquias na Ô, Prática. estúdio de podcast, desculpa. Estúdio de podcast de franquias também, né? Então compartilha pra quem você sabe aí que tem interesse em franquia, ou que é franqueador, ou que é franqueado, ou que trabalha no sistema. Excelente. Eu acho que muito mais do que falar de teoria, a gente falou de prática de inovação. Não, foi. Afinal, o nosso podcast é Franquias na Prática. Boa. Então, Stefano. foi sensacional, parabéns. Muito Obrigado obrigado, tá? Valeu Pelas mesmo, Stefano. contribuições, pelos aprendizados aqui. Eu saio daqui com a cabeça borbulhando. É só isso que eu tenho pra falar. Obrigado aí, que eu agradeço, né, cara, vocês aí convidarem. Eu gosto, né, que eu sou professor, então me amarro, então passar conhecimento, cara, para mim, assim, é o maior prazer. Eu saio hoje com o sentimento de dever cumprido, cara. Com Sempre certeza. quando eu venho, assim, espalhar conhecimento. Feliz, agradeço. Espalhou mesmo. Espalhou muito. Valeu, Stefano. Valeu. Obrigadão mesmo. Obrigado. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Até Abraço, mais. Até a Gestores. próxima. Falou! Alô, gestores!